Vamos então resolver a tarefa número 3 da página número 10 de relações de ordem em R e inequações. E neste exercício vamos resolver e classificar em R equações do primeiro grau. É importante, antes de iniciarmos a resolução do exercício, rever alguns conceitos. Deixo-vos aqui alguns links, entre os quais um relacionado com a diferença entre uma equação e uma função. Se nós verificarmos, existem diferenças, não é? Do lado esquerdo temos a equação 4x mais 2 igual a 23 mais x, e do lado direito temos a função f de x igual a 3x menos 21. Se resolvermos esta equação passando tudo para o primeiro membro, nós vamos obter o quê? Vamos obter exatamente 3x menos 21 é igual a 0. Portanto, estão a ver aqui a diferença entre uma equação e uma função. Enquanto uma equação é uma igualdade entre expressões algébricas, temos aqui uma expressão algébrica no primeiro membro e uma expressão algébrica no segundo. Uma função é uma regra que relaciona univocamente, isto é, de uma única maneira, um elemento de um conjunto de partida com um elemento do conjunto de chegada, isto é, entre o domínio e o contradomínio. Eu sugiro-vos que vejam, se tiverem dúvidas, o vídeo, cujo link vos deixo, e no qual é analisado em detalhe esta questão. Outra questão que devemos recordar é como vamos resolver uma equação do primeiro grau. Em primeiro lugar, devemos eliminar os parênteses, depois reduzir os termos semelhantes e, finalmente, isolar a incógnita no membro e calcular o seu valor. Quando resolvemos uma equação linear, temos três hipóteses. Ou temos um conjunto de solução que é constituído apenas por um número, ou temos um conjunto de solução que coincide com o domínio, ou temos um conjunto de solução que corresponde ao conjunto vazio. E, portanto, em cada um dos casos, o que nós temos são situações deste género. Quando temos apenas uma solução, significa que as retas se intersetam num ponto. Quando o conjunto de solução coincide com o domínio, significa que, neste caso, as retas, além de serem paralelas, são coincidentes. E, na terceira situação, quando não existe conjunto de solução, significa que as retas são estritamente paralelas. Isto é, não existe nenhum ponto comum entre as duas retas. Também vos deixo a indicação dos vídeos para reverem este conceito, se tiverem dúvidas. E, finalmente, o que eu queria recordar é a diferença entre função linear e função afim. A função linear tem como gráfico uma reta que passa na origem dos eixos, enquanto a função afim tem como gráfico uma reta que não passa pela origem dos eixos. Vamos então resolver o nosso exercício, que diz o seguinte: resolve em R cada uma das seguintes equações e classifica-as. Vamos resolver a equação número 1, que é 2,5y mais 8,5y mais 1 é igual a 0. Como nós podemos ver, os passos 1, 2 e 3 não são de efetuar, passamos logo a reduzir os termos semelhantes depois de estar tudo no primeiro membro. Temos então aqui dois monómios semelhantes, 2,5y e 8,5y. Podemos juntá-los num único monómio, 11y mais 1 é igual a 0. Neste caso, a nossa variável é positiva, portanto não é necessário multiplicar por menos 1. Vamos isolar a incógnita e encontrar a solução. Fica então 11y igual a menos 1, ou seja, y é igual a menos 1 onzeavos. O que é que significa isto? Significa que a abscissa do ponto de interseção das nossas duas retas de partida tem como valor menos 1 onzeavos. Vamos analisar como é que nós construímos este gráfico. Aqui para já a variável é em x, porque em termos de GeoGebra a variável é sempre x e não pode ser y. Y é a ordenada e, portanto, por isso é que vemos aqui uma mudança de variável, mas é a mesma coisa. Temos então a nossa equação de partida, que é 2,5x mais 8,5x mais 1 é igual a 0. E o que é que nós fizemos? Passamos o 8,5x para o segundo membro e ficamos então com uma igualdade entre duas expressões. 2,5x mais 1 é igual a menos 8,5x. Temos então aqui duas retas. Uma reta que não passa na origem dos eixos, portanto é uma função afim, de equação 2,5x mais 1. E temos uma reta que passa pela origem dos eixos, que é uma função linear, neste caso, de equação igual a menos 8,5x. Fazendo a interseção das duas, vamos verificar então que o ponto de interseção tem como abscissa menos 1 onzeavos. Claro que na divisão das duas expressões resultantes da nossa equação, podíamos fazer ao contrário. Podíamos, por exemplo, passar o 2,5x para o segundo membro e deixar no primeiro membro 8,5x mais 1. E iríamos ter outras retas, mas o ponto de interseção iria ser sempre o mesmo.
Ou então podemos passar o mais 1 para o segundo membro e deixar apenas a expressão do primeiro membro com a variável x. O que importa é que no primeiro membro temos que ter uma expressão em x e no segundo membro temos que ter outra expressão em x. Para quê? Para termos exatamente a equação de duas retas e, portanto, podemos fazer a interseção entre elas. Neste caso, podemos então dizer que é uma equação possível e determinada. Possível porquê? Porque nós conseguimos resolver a equação, e determinada porque existe apenas um valor. Uma equação linear tem apenas uma solução, portanto, se tem apenas uma solução e determinamos essa solução, ela é determinada. Vamos passar ao segundo exercício. 6 menos 6x é igual a 2, que multiplica menos 3x mais 4. Reparemos que na nossa equação temos aqui duas retas, não é? Temos uma expressão no primeiro membro que vai nos dar uma reta, que não está na forma canónica. A forma canónica seria menos 6x mais 6. Portanto, primeiro aparece a variável, depois aparece o termo independente. E aqui neste caso existe aqui uma multiplicação que podemos desenvolver com a propriedade distributiva e vamos obter uma equação de outra reta. A interseção destas duas retas vai ser um ponto cuja abscissa vai ser a solução da nossa equação. Vamos já analisar isso. Partimos então da nossa equação. 6 menos 6x é igual a 2 que multiplica menos 3x mais 4. Vamos eliminar os parênteses em cada um dos membros, porque temos aqui no segundo membro parênteses para eliminar. Fica então 6 menos 6x igual a quê? 2 que multiplica menos 3x, ou seja, menos 6x, e 2 que multiplica mais 4, ou seja, mais 8. Não temos termos semelhantes, nem no primeiro membro, nem no segundo, por isso é que não fazemos aqui o segundo passo, mas no terceiro passo temos que efetuar a transposição dos termos para reduzir os termos semelhantes, isolando os termos da variável ou incógnita. Isto é, temos que passar o segundo membro todo para o primeiro. E então fica 6 menos 6x mais 6x menos 8 é igual a 0. O menos 6x simplifica com mais 6x, porque são simétricos, e ficamos aqui com 6 menos 8, que é exatamente igual a menos 2. Ora, nós chegamos aqui a uma igualdade que é falsa. Menos 2 não é igual a 0. O que é que significa em termos gráficos? Significa que as retas não se vão intersetar. Cá está. Temos uma reta de equação igual a 6 menos 6x e temos outra reta que é 2 que multiplica menos 3x mais 4. Não precisamos desenvolver aqui esta expressão porque o GeoGebra dá-nos o gráfico automaticamente. Então o que é que nós notamos aqui? Notamos que as retas são paralelas, portanto não se intersetam. Se não se intersetam, não existe ponto de interseção. Se não existe ponto de interseção, não existe conjunto de solução. O conjunto de solução é um conjunto vazio, certo? Portanto, é, neste caso, uma equação impossível. Não é? Temos sempre, numa equação impossível, temos sempre 0 é igual a b. No nosso caso, temos menos 2 é igual a 0. Vamos então à terceira equação. 7a menos 3 é igual a 4, multiplica 3a mais 1 menos 5a mais 7. Reparemos que aqui que a nossa variável não é x, que nós utilizamos normalmente no GeoGebra, mas é a. Mas pronto, nós trabalhamos com a nossa variável em a e depois para fazer o gráfico em termos de GeoGebra, nós admitimos que esse a é o nosso x. Portanto, vamos resolver a nossa equação, dados que temos aqui uma igualdade entre duas expressões e existem termos semelhantes. Temos que eliminar os parênteses em cada um dos membros. Neste caso, temos parênteses apenas no segundo. Vamos eliminá-los. Fica então 7a menos 3 é igual a quê? 4 vezes 3a dá 12a mais 4 menos 5a menos 7. Depois passamos ao segundo passo, que é reduzir os termos semelhantes. Reparemos que aqui não temos termos semelhantes no primeiro membro, mas temos termos semelhantes no segundo. Então fica 7a menos 3 é igual a quê? 12a menos 5a dá 7a, 4 menos 7 dá menos 3. Vamos passar ao passo 3, que é efetuar a transposição do segundo membro para o primeiro. Fica então 7a menos 3 menos 7a mais 3 é igual a 0. Ora, este 7a simplifica com menos este 7a. Este menos 3 com mais 3, ficamos com uma igualdade 0 igual a 0. Isto é uma igualdade verdadeira e é verdadeira para todos os valores porque não depende de x. O que é que isto significa em termos gráficos? Significa que as retas vão ser coincidentes. Qualquer que seja o valor de x, elas coincidem. Não é assim? E efetivamente é o que nós temos. No primeiro membro temos a reta de equação 7x menos 3 e no segundo membro temos a reta de equação 4 que multiplica 3x mais 1 menos 5x mais 7. Portanto, são retas coincidentes. Logo, temos uma equação possível indeterminada. Isto é, o conjunto de solução coincide com o nosso domínio. Não é? Qualquer que seja o valor de x, é a solução do problema. O que é que significa? Significa que qualquer que seja o valor de x, as retas coincidem.
Isto é, se escolhemos aqui um valor de x, se baixarmos aqui a ordenada, temos ali um ponto. Se escolhemos outro valor de x, se baixarmos aqui para baixo, na paralela ao eixo dos y, vamos obter aqui outro ponto. Qualquer que seja o valor de x, nesta reta, nós encontramos sempre um ponto de interseção entre as duas retas. Por isso é que ele coincide com o nosso domínio. Se o domínio for o conjunto dos números reais, significa que o nosso conjunto de solução é o conjunto dos números reais. Se o domínio for, por exemplo, o conjunto dos números naturais, isto é, maiores ou iguais a 1, neste caso, então, o conjunto de solução será apenas o conjunto dos números naturais. E por aí adiante. Vamos então passar ao quarto exercício. Será então 3x mais 1 sobre 5 menos 2x mais 3 sobre 3 é igual a x menos 4. Neste caso, na lista de passos que nós temos de percorrer, está a faltar aqui um, que normalmente não se utiliza, mas neste caso vai ser necessário, que é desembaraçar de denominadores. Neste caso temos aqui o denominador 5, aqui o denominador 3 e aqui temos denominadores iguais a 1. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 3 é 15, significa que vamos ter que multiplicar esta fração por 3, esta por 5 e estas aqui por 15. Fica então aqui 3 que multiplica 3x mais 1, menos 5 que multiplica 2x mais 3, é igual a 15x menos 15 vezes 4. Então caímos agora no primeiro passo, que é eliminar os parênteses. Fica então 9x mais 3, menos 10x menos 15, é igual a 15x menos 60. Reduzir os termos semelhantes. Aqui no segundo membro não temos termos semelhantes, mas no primeiro temos. Temos aqui 9x e menos 10x e temos 3 e menos 15. Fica então 9 menos 10 dá menos x, 3 menos 15 dá menos 12. Agora passamos ao passo 3, que é passar tudo para o primeiro membro. Fica então menos x menos 12, menos 15x, mais 60 igual a 0. Reduzir os termos semelhantes. Neste caso temos menos x mais 15 vai dar menos 16, menos 12 mais 60 dá 48. Vamos então isolar a variável no primeiro membro. Fica então menos 16x mais 48 é igual a 0, de onde menos 16x é igual a menos 48. Então aparece aqui o passo 5. Como nós queremos calcular o valor de x e não o valor de menos x, nós temos que tornar o primeiro membro positivo. Para isso multiplicamos ambos os membros por menos 1. Fica então menos 1 vezes menos 16x dá 16x e menos 1 vezes menos 48 dá 48. Então agora podemos resolver em ordem a variável x. X é igual a 48 dividido por 16, ou seja, 3. Graficamente temos então as nossas duas retas que se intersetam neste ponto de abscissa que é 3, que é a nossa solução. Temos aqui a equação da primeira reta, que corresponde ao nosso primeiro membro de partida, e temos aqui a segunda reta, que corresponde ao nosso segundo membro de partida. Como a solução é constituída apenas por um valor, significa que a equação é possível e determinada. Portanto, é esta situação aqui de cima. Vamos finalmente resolver o exercício 5, que é 3b menos 6 sobre 4 mais 4 que multiplica 2 menos b sobre 3 é igual a b menos b mais 0,5 sobre 3. Reparem que aqui a variável já não é a nem x, é b. Nós resolvemos com a variável b e quando formos fazer o gráfico em termos de GeoGebra, admitamos que o nosso b é o x. Neste caso falta o nosso passo 0, que é desembaraçar de denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Portanto, aqui multiplicamos por 13, aqui por 4, aqui por 12, aqui por 4. Fica então 3 que multiplica 3b menos 6, mais 4 que multiplica 4 vezes 2 menos b. É igual a 12b, menos 4 que multiplica b mais 0,5. Vamos então eliminar os parênteses em cada um dos membros. Neste caso fica 9b menos 18, mais 16 vezes 2 dá 32, e 16 menos b dá menos 16b. É igual a 12b menos 4b menos 2. Temos agora que reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros. Fica então aqui 9b menos 16b é menos 7b, menos 18 mais 32 dá mais 14, e aqui no segundo membro temos 12b menos 4b dá 8b e menos 2. Passamos ao passo 3, que é passar o segundo membro para o primeiro, tornando o segundo membro nulo, e então fica menos 7b mais 14 menos 8b mais 2 é igual a 0. Temos que reduzir agora os termos semelhantes. Menos 7b menos 8b dá menos 15b, mais 14 mais 2 dá mais 16, menos 15b é igual a menos 16. Como o primeiro membro é negativo, nós temos que multiplicar por menos 1 porque queremos calcular o valor de b e não o valor de menos b.
Fica então menos 1 vezes menos 15b dá 15b e menos 1 vezes menos 16 dá 16. Temos então o valor de b igual a 16 quinzeavos. O que é que significa isto? Significa que as retas se vão intersetar apenas num ponto, P de abscissa igual a 16 quinzeavos. Cá está 1.066, que arredondado às centésimas é 1.07. Temos então uma equação possível e determinada. O conjunto de solução é constituído apenas por um número, 16 quinzeavos.